Ela tem um problema grave, quer dizer, quando eu tentei prestar atenção no que ela estava falando, eu falei, vamos ver se eu consigo até fazer um esqueminha do que ela está falando para tentar entender a resposta. Quando ela falou, olha, eu tenho duas questões para destacar, eu falei, opa, aí fui correndo, peguei a primeira, Plano Safra, e ela só falou do Plano Safra. Quer dizer, é caso de hospício, com todo respeito, vamos usar uma linguagem do passado, né? Com tudo o que é politicamente incorreto em tal expressão, mas realmente ela não bate bem com as 10, a Dilma. Ela não consegue, ela conseguiu ler o discurso porque foi escrito para ela, ela não consegue escrever, ela não consegue falar. Como ela conseguiu governar o Brasil? Uma pessoa que não consegue falar, não consegue escrever, não consegue estabelecer uma linha lógica de raciocínio, como é que ela governou o Brasil? Como é que essa senhora foi chefe da Casa Civil? Como é que ela foi ministra das Minas e Energia? Quando ela quis discutir energia, foi um desastre. Nós vimos aí, ela começou a falar do período úmido e aí começou a se embaralhar toda. É uma coisa assim, alguém vai dizer assim, é um nervosismo dela. Não é, ela é assim. Ou seja, ela voltou a ser a Dilma, voltou a falar dilmês com absoluta tranquilidade. No discurso escrito, ela fez o possível para falar em português, porque não foi ela que escreveu. Ela não consegue escrever um Twitter. Ela não escreve um Twitter, essa mulher. Um Twitter. Ela é uma farsa. Ela foi apresentada no início do governo, no primeiro governo dela, como uma grande administradora, uma grande gerente. Era gerentona, ela sabia tudo. Tudo do governo federal ela sabia. Ela foi uma espécie de gênio. Ela falsificou o currículo, ninguém deu a mínima importância. Quando eu mesmo falei na época, olha, falsificou o currículo, ela é graduada em economia, ela não é doutora em economia. Ficou elas por elas. Ela falsificou e tem provas, e o do Sal era uma das provas, né, que a convidou para uma banca. E ela disse, inclusive, que não faria parte da banca e não tinha tempo para essas besteiras, né? Não tinha tempo para essas besteiras. Então foi besteiras por quê? Porque ela tinha falsificado o currículo. Como ela é uma banca de doutorado, quando ela era bacharel em economia, né? Ela tinha mentido, ela precisava comprovar que era doutora. Então ela não consegue falar. Muitas vezes eu faço um esforço para tentar entendê-la, de anotar e tal, mas é impossível. Ela não tem um raciocínio lógico. A pergunta que fica volto a dizer, como é que essa senhora governou o Brasil? Agora o Chico Buarque fazendo cara que está prestando atenção. Eu duvido, ele está pensando em algumas músicas dele. Só registrando que nós já estamos aqui na Jovem Pan FM, viu, professor? FM, estamos voltando. Tá, eu acho que ele está pensando em alguma música, em alguma mulher, alguma coisa, porque não é possível que ele está... Ninguém está... O Lula, imaginou, o Lula tomou todas hoje. Hoje ele está encaixaçado. Ele e o Maranhão, Valdir Maranhão. Você acha que ele está prestando atenção? O que o Lula deve estar falando é o seguinte, que besteira que eu fiz. Que besteira. Quando eu colocar essa mulher na presidência da República, ele fala, foi uma burrada que eu fiz. E uma burrada histórica tal. Claro que, evidentemente, a crise tem raízes muito mais estruturais, profundas do que isso. Fazendo umas observações rápidas e com base na fala dela. Professor